Bom dia a todos. Estamos uma manhã gostosa, né? E nesta manhã pedindo a bênção de Deus para que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal, que nós tenhamos um dia abençoado, né? Mas hoje eu quero falar a respeito da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, né? E a grande pergunta é quem escreveu a Bíblia? E a Bíblia mesmo vai responder, né? Então é um assunto polêmico, que muitas pessoas falam, é um homem que escreveu. Obviamente que foi um homem que escreveu. Mas eu quero falar a respeito da Bíblia, dos ensinamentos da Bíblia, o significado da Bíblia, como ela é importante para o cristão, aprender da palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento é a revelação do Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. A Bíblia, antes de Cristo, no Velho Testamento, ela contém 39 livros. E depois de Cristo, 27 livros. E eu quero falar hoje a respeito da Bíblia, como ela é importante na nossa vida, para o nosso ensinamento. E a Bíblia mesmo vai responder as perguntas. Quem é o autor da Bíblia? É uma pergunta, né? A Bíblia mesmo responde. Nós vamos ver aqui em 2 Timóteo 3,16, Jeremias 3,2, Jeremias 26, 2 ao 4, João 17, 17 e Efésios 6, 4. E tem mais versículo ainda que fala, mas nós vamos meditar neste aqui. Então, em 2 Timóteo, a palavra de Deus diz assim, que 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então a Bíblia é um livro que veio para nos ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Então tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, a Bíblia nos ensina, né? E nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. A Bíblia é um livro que ela não foi confeccionada para ficar em cima de uma estante, aberto em alguma página. Ela foi dirigida aos homens através do Espírito Santo de Deus, para nos ensinar. Quem dirigiu os homens enquanto eles escreviam as Escrituras? 2 Pedro 1,21 diz assim: toda palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, enquanto os homens escreviam as sagradas letras. Então, foi inspirada pelo Espírito Santo. Jeremias 3,2. Jeremias 3,2 diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu tenho falado. Então Deus falando com o profeta, Deus cobra o profeta, falou, escreva num livro todas as palavras que eu tenho falado. Aqui em Jeremias 26, de 2 a 4, diz assim: assim diz o Senhor, ponha-te no átrio da casa do Senhor
e dizem a todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor. Então Deus aqui cobrando o profeta para que o profeta também cobrasse o povo. Ele diz assim, que venha a casa do Senhor para adorar ao Senhor. Porque na casa de Deus, na igreja, é que nós aprendemos aquilo que Deus quer na nossa vida. Aprendemos o que é certo, aprendemos o que é errado através da palavra. E a palavra de Deus, ela não falha, né? Então ele diz aqui, assim diz o Senhor, ponha-te no átrio da casa do Senhor, ou seja, fica na presença de Deus, do Senhor, e diz toda a cidade de Judá que vem adorar o Senhor na sua casa. Então, Deus convocando o povo, para quê? Para que o povo ouvisse a palavra e através dos ensinamentos da palavra, eles vinham tomar uma nova atitude, um novo caminhar na vida, um caminhar diferente, agora de um jeito totalmente diferente, para melhor, né? E ele continua dizendo assim, todas as palavras que eu te mandei e que lhe dissesse, não se omita nenhuma palavra, ou seja, tudo aquilo que eu passei para você, Jeremias, você vai passar para o povo, não vai esquecer de nenhuma delas, né? Aí Deus continua, o Espírito Santo continua falando com Jeremias e disse assim, bem, pode ser que ouça, pode ser que você vai convidar, eles vão vir até o templo, e pode ser que eles ouçam e se converta cada um dos seus maus caminhos. Então, Deus está falando aqui, olha, Jeremias, eles vão ouvir a palavra e pode ser que através dos ensinamentos da palavra, daquilo que eu tenho falado, eles venham ao arrependimento, né? E eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Então, a tendência do ser humano é sempre levar ao erro, mas Deus quer nos consertar. Como que Deus conserta a nossa vida? Conserta através da palavra, dos ensinamentos, do que é certo, do que é errado. Então Deus, ele nos ensina, né? Pode ser que ouça e se converta cada um dos seus maus caminhos. Então é só através da pregação, dos ensinamentos, é que a pessoa é convencida do seu erro, né? E começa então a tomar um novo rumo, trilhar pelo novo caminho. E Deus falando aqui, pode ser que eles ouvem e se convertam. Aí Deus fala aqui, ó, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Então, quando o ser humano ele se arrepende diante de Deus, Deus apaga os nossos pecados. Deus, ele coloca uma pedra em cima, ele se mergulha aqueles pecados no fundo do mar, né? E nós vivemos em novidade de vida. E a palavra continua dizendo assim, diz depois assim o Senhor, se não me deres ouvido para andares na minha lei que pus diante de vós. Então Deus está dizendo assim, ó, convoca o povo vai ouvir a palavra vai trazer transformação, vai ensinar como ele deve se comportar de hoje em diante.
E se isso acontecer, então Deus vai perdoar os pecados de cada um. E cada um terá uma nova vida. Porque Deus quer três coisas na nossa vida. Primeiro que nós se arrependemos. A segunda é que nós cremos. E a terceira é a obediência. Crer não é difícil, né? Arrepender também não é difícil. Agora, o segredo é a obediência. Quando o ser humano obedece, então as coisas começam a ter mudança de vida, há transformação. A obediência faz com que a gente caminhe num caminho de Deus, né? Naquilo que Ele quer. Deus quer filhos obedientes, né? Então, Deus, Ele quer que o ser humano tenha uma nova vida, uma vida de arrependimento, de conversão. O que é conversão? Aquela pessoa que era brusca, aquela pessoa que era corrupta, aquela pessoa que vivia na vida do adultério, aquela pessoa que vivia na vida da corrupção, que abandona todas essas práticas e começa a andar em novidade de vida, ou seja, andar nos ensinamentos da palavra de Deus. Que a palavra de Deus ensina tudo que é correto, né? Eu já disse aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. E Deus se agrada dessas coisas, Deus não se agrada do pecado. O pecado é uma barreira que impede o ser humano a ter contato com Deus. É uma barreira. Ele continua dizendo aqui em João 17:17, santifica-os na tua verdade, santifica-os na tua verdade. O que é santificar? A palavra santo significa separado para Deus. Ele se separa para a palavra, se separa para a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos que se basear na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a fonte que jorra água cristalina para lavar os pecados, para nos purificar de toda a imundície, de todo o pecado. Então Jesus está dizendo aqui, ó, lá no livro de João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos que estar numa igreja, porque é através de uma igreja é que nós aprendemos, mas Jesus está mais preocupado em nos ensinar a tua palavra do que ser talvez um religioso assíduo, que somente religioso. E Jesus não deixou nenhuma placa de igreja, ele deixou a sua igreja. Ele escolheu 12 apóstolos e ali começa seu ministério e começa seus ensinamentos para cada um deles e para cada um de nós, porque a palavra continua até hoje. Em Efésios 6, versículo 4, diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a admoestação do Senhor. Então, a Bíblia ela serve também para corrigir os nossos filhos. Através da palavra é que nós possamos corrigir os nossos filhos. Através da palavra, dos ensinamentos que está, né? E ele diz aqui, né, Paulo, escrevendo aqui a igreja de Éfeso,
Vós, pais, não provoquei a iras, quer dizer, não adianta estar em contenda com o filho. A melhor maneira é abrir a palavra e ensinar. Ensinar como ele tem que se comportar para que ele cresça um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é como espada, ela corta dos dois lados, né? Então ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus não tem erro, ela é correta, ela é verdadeira, né? Segundo Timóteo, Paulo também escrevendo, né, para Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 15 diz: e que desde a tua meninice sabei as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que interessante aqui, ó. Paulo escrevendo assim, ó, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Então, a Bíblia ela foi escrita, né, para educar. Os judeus, a criança até, se eu não me engano, até 12 anos, ela tem que decorar os 4 primeiros livros da Bíblia, lá do Velho Testamento. Tem que decorar. Já pensou? Então aqui Paulo está citando. E que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que pode te fazer-te sábio, que a palavra de Deus